Vamos falar sobre uma das obras mais fundamentais da literatura mundial. Uma história, assim, tão imensa que dizem que ela contém toda a experiência humana. Vamos mergulhar no Mahabharata. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, o Mahabharata tem cerca de 100.000 shlokas. Basicamente são dísticos, né, versos em dupla. Isso dá mais de 200.000 linhas de texto. É muita coisa. E para colocar isso em perspectiva, olha só, o Mahabharata é tipo 10 vezes maior que a Ilíada e a Odisseia somadas. Então não se trata só de uma história comprida, não. É uma verdadeira enciclopédia de filosofia, de mitologia e de ética. Mas aí fica a pergunta: o que é que mantém uma obra tão gigantesca assim coesa? A resposta está numa única ideia. Uma ideia muito poderosa. E essa ideia é o Dharma. A epopeia inteira é uma exploração das infinitas facetas desse conceito. E o interessante é que não existe uma resposta fácil sobre o que é o Dharma. Pelo contrário, a história investiga essa ideia através da vida, das escolhas e, principalmente, dos dilemas de cada personagem. E toda essa exploração do Dharma acontece bem no coração de um conflito familiar, que é simplesmente devastador. Vamos entender como isso se desenrola. No centro de tudo, a gente tem dois lados de uma mesma família real. De um lado, os Pandavas, liderados pelo justo Yudhishthira. E do outro, os seus primos, os Kauravas, que são liderados pelo ambicioso Duryodhana. E claro, os dois lados disputam o trono de Hastinapura. Mas o ponto-chave aqui é que essa não é uma historinha simples de bem contra o mal. De jeito nenhum. A rivalidade é movida por sentimentos bem humanos. A inveja que o Duryodhana sente, as brigas sobre quem é o herdeiro legítimo e, talvez o mais importante, a manipulação muito astuta de Shakuni, o tio dos Kauravas. Essa tensão toda que estava ali, né, só esperando para explodir, acaba estourando num único evento. Um evento que se torna o ponto sem volta, o gatilho para a catástrofe que viria. E esse evento é um jogo de dados. Yudhishthira, o Pandava mais velho, é desafiado e acaba entrando numa espiral de perdas. Ele aposta tudo, o reino dele, os irmãos, ele mesmo, e por fim, a esposa que todos os irmãos compartilhavam, Draupadi. E é nesse exato momento que o conflito se torna inevitável. Primeiro, porque os dados foram manipulados por Shakuni. E segundo, porque Draupadi é arrastada à força para a corte e humilhada publicamente. O silêncio dos anciãos, dos mais velhos diante dessa cena, marca um colapso moral total. Isso torna a guerra não apenas possível, mas pela ótica do Dharma, quase uma necessidade. Depois de anos no exílio, os Pandavas voltam para reivindicar o que é deles. A guerra é o único caminho. Mas bem na hora que a batalha vai começar, a ação para. E a epopeia nos dá um dos diálogos filosóficos mais profundos da história. O maior guerreiro dos Pandavas, Arjuna, olha para o exército inimigo e o que ele vê? Ele vê seus primos, seus tios, seus antigos mestres. O coração dele vacila. E ele se vira para o seu cocheiro, Krishna, e faz a pergunta que está no centro de todo o Mahabharata. Diante de um dever tão terrível, qual é a ação correta a se fazer? Krishna, que nesse momento revela sua natureza divina, não dá uma ordem simples. Ele oferece um ensinamento profundo que ficou conhecido como o Bhagavad Gita. Nele, Krishna descreve 3 caminhos para cumprir o Dharma: o da ação desapegada, o da devoção e o do conhecimento. A mensagem central é: o dever precisa ser cumprido, sim, mas sem apego aos frutos dessa ação. A guerra acontece, dura 18 dias terríveis, e a devastação é quase total. Os Pandavas vencem, sim, mas a história vira de cabeça para baixo qualquer expectativa de um final feliz. No fim de toda aquela carnificina, a vitória tem um gosto de cinzas. Os Pandavas conquistaram o reino, mas o custo foi inimaginável. Eles perderam praticamente todo mundo que amavam, dos dois lados do campo de batalha. O final é muito melancólico e o Yudhishthira governa com justiça, mas ele é atormentado pela culpa. No fim, ele e os irmãos renunciam a tudo e partem numa última jornada para os Himalaias. E num teste final da sua retidão, Yudhishthira se recusa a entrar no céu sem um cachorro leal que o seguiu, então é revelado que o cachorro era o próprio Dharma disfarçado. Então, fica a questão: por que essa história tão antiga, com toda essa complexidade e um final tão sombrio, continua ressoando com tanta força até hoje?
A resposta talvez seja porque o Mahabharata se recusa a dar respostas fáceis. Seus heróis têm falhas profundas e seus vilões têm momentos de nobreza. A obra mostra que o Dharma, o caminho certo, não é uma regra fixa, mas algo que precisa ser questionado e examinado em cada situação. É uma epopeia de perguntas, não de respostas prontas. A própria epopeia resume sua ambição com essa frase. O Mahabharata não é só uma história. É um espelho da condição humana, com todas as suas glórias, suas tragédias e, claro, suas perguntas sem fim. É uma obra que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e nossos próprios dilemas,